Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Hoje nós iremos falar acerca da deusa Ashera, a esposa de El e, consequentemente, ao decorrer da história bíblica, a esposa de Iavé, a esposa de Javé. Claro que muitos já irão dizer, não, mas a Bíblia condena a idolatria a Asherá. A Bíblia condena a idolatria a essa deusa por mais de uma vez. O problema, meus amigos, é que isto é uma narrativa textual. As evidências arqueológicas vão muito além das narrativas e provam que havia uma fortíssima adoração a esta deusa, um verdadeiro culto e uma crença culturalmente bem enraizada para o povo cananeu e o povo israelita. Isto é um fato e nós iremos ver, ler, estudar, conhecer um pouco destes fatos neste vídeo. Eu nunca pedi isso no canal Verdades Ocultas, mas eu terei que pedir. Peço que deixe o seu like, a sua contribuição, para que o nosso canal venha a crescer. E também que deixe aqui nos comentários sua visão, sua opinião e sugestão para próximos vídeos. Nós faremos a leitura de 2 artigos científicos, ou melhor, parte de artigos científicos, porque todos são muito longos, muito bem documentados, muito bem escritos, com muitas evidências. E ao longo da leitura, nós também passaremos as imagens das evidências arqueológicas, muito bem datadas e documentadas. E aí conheceremos mais acerca desta deusa, ok? Então, vamos à leitura. Com El no topo do panteão, aparece a sua esposa Itrat, a Ashera bíblica, que é descrita como mãe dos deuses. A referência do Salmo Ugarítico está aí para quem quiser ler. KTU 1:4, coluna 1, 22. Preparem, por favor, um presente em reverência para a senhora Ashera do mar, ou Asherá, né? Depende da leitura. Um presente de súplica para a progenitora dos deuses. Os deuses, né? Baal, Mot, né? Ian, os deuses do panteão cananeu, do panteão ugarítico. Ashera era a mãe de todos eles, assim como El era o pai, ok? Para contextualizá-los. Os deuses foram chamados de 70 filhos de Asherá, está aí a referência também, KT1 1:4, ok? 6, verso 46. Embora discute-se entre os estudiosos se Asherá em Ugarit exerce poder parecido do seu esposo El. Não há dúvidas que ela tem forte influência em decisões referentes ao reinado cósmico, está aí a referência, e na participação do processo de decisão na escolha de um sucessor real para Baal. Então está aí, porque Baal é filho de El, né? Então está aí a referência também do Salmo, vamos ler. Em voz alta gritou El, para a grande dama Asherá do mar. Escuta, ó grande dama Asherá do mar, dê-me um dos seus filhos para fazer-lhe rei. Nas crônicas e contos ugaríticos, né, Baal acaba assumindo o papel principal. Então vamos às evidências arqueológicas da deusa Asherá. Não deixe de assistir o meu vídeo, né? Abraão, Isaac e Jacó eram politeístas? Eu mostrei que sim, as evidências dos deuses ugaríticos, ok? Então não deixe de assistir esse vídeo também, vai estar aqui no card do nosso
vídeo. Então vamos lá, as evidências arqueológicas da deusa Axera ou Axerá. As primeiras evidências de Axera aparecem em textos cuneiformes babilônicos. Olha a datação, entre 1830 e 1531, antes da Era Comum. E nas cartas de El Armana, século XIV, antes da Era Comum. Ok? A referência bibliográfica. Para o pesquisador Ruth Enström, informações importantes sobre Axerá vêm dos textos ugaríticos de Ras Shamra, costa mediterrânea da Síria. Ok? Então lá as referências que nós estávamos lendo daqueles salmos eram salmos de textos ugaríticos. Então eu li só uma porção. Existem vários outros textos falando sobre Axerá. Nestes textos, Axera, ou Axerá, é chamada de Atirat, consorte de El, principal deus do panteão cananeu no segundo milênio, 2000 anos antes de Cristo, antes da Era Comum, sendo mencionada também como Elat, forma feminina de El. Nos textos ugaríticos, Axerá, ou seja, Atirat ou Elat, é a mãe dos deuses, simbolizando a deusa do amor, do sexo e da fertilidade. Para quem conhece um pouco de mitologias, né, as deusas marítimas no mundo antigo são símbolos, né, vamos dizer assim, tem a simbologia da fecundidade como um todo, a água, né, ela tem esse símbolo de fecundidade, de amor. Não muda muito hoje para essa questão, por exemplo, na crença candomblessista brasileira, onde temos Iemanjá, a dona mãe, né, senhora do mar, e Iemanjá tem vários filhos, e também ela tem um aspecto de simbolização de fecundidade, fertilidade e também do amor, ok? Também foram escavados vários pingentes ugaríticos que retratam uma deusa, provavelmente Atirat, Elat. A figura humana utilizada nestes pingentes contém o rosto, os seios e a região púbica e uma pequena árvore estilizada gravada acima do triângulo púbico. Em 1934, o arqueólogo britânico James Lee Sturkey encontrou o jarro de Lacis, acho que é assim que se pronuncia, datado de aproximadamente no 13º século antes da Era Comum, 1300 a.C., provavelmente ano 1220. O jarro é decorado e contém inscrições raras do antigo alfabeto semítico. Na decoração, há o desenho de uma árvore franqueada por duas cabras com longos chifres para trás, que, segundo Ruth Enström, representa Axerá. Uma inscrição que segue pela borda do jarro tem sido reconstruída e traduzida por Frank M. Cross como Matã, um oferecimento para minha senhora Elat. Não se sabe quem é Matã, mas está claro que ele fez uma oferenda para Elat, que é o feminino de El, chefe do panteão cananeu do segundo milênio antes da Era Comum de Cristo, equivalente ao pré-bíblico Axerá. Nota-se um dado importante. O nome Elat está escrito logo acima da árvore, representação de Elat Axera. Há uma possibilidade deste jarro e seu conteúdo terem sido uma oferenda à deusa. Ok? No entanto, foi no primeiro, preste atenção, no entanto, foi no templo de Arad, no Negev, ao sul de Jerusalém, que se encontrou fortes evidências de Axerá. Então,
foi encontrado próximo a Jerusalém. No santuário interno deste templo de Arad, foram encontrados 2 altares diante de um par de pedras verticais, possivelmente lugar de culto a Yahvé, Yahvé e Asherá. Um outro altar foi encontrado no pátio externo do templo, com tigelas dos sacerdotes e cinzas de ossos de animais queimados. No canto, uma irmandade local e altares com pedras duplas. Segundo Elaine Neufeld, o templo é datado aproximadamente da época do Bronze Recente, entre os séculos 10 e 8 antes da Era Comum, quando possivelmente a reforma de Ezequias o extinguiu. Em Kibbutz El-Kon, a oeste de Hebron, em 1967, outro arqueólogo encontrou um túmulo judaico da segunda metade do século 8, com uma inscrição na parede interior que Severino Croato traduz como Urijaú. Sua inscrição: abençoado seja Urijaú por Javé, sua luz por Ashera, a que mantém sua mão sobre ele por sua... Aí tem aqui, né? Não ficou traduzido, vamos dizer assim. Segundo Einstein, em 1976, o arqueólogo israelita Zeev Meshel, em Kuntilet Adirut, 50 quilômetros ao sul de Kadesh Barneia, na antiga estrada de Gaza a Eilat, escavou uma pousada no deserto que continha várias inscrições. Controlado por Israel, este posto estatal encontrava-se em território de Judá, funcionando aproximadamente entre 800 e 775 antes da Era Comum. No prédio principal, em sua entrada, 2 jarras de armazém com desenhos e inscrições foram encontrados e identificadas como Pitus A e Pitus B. Na inscrição do Pitus A se lê, diga Jeralel, Josafá e abençoo-vos em Yud-Re-Vav-Re de Samaria e sua Asherá. Olha só que interessante. No Pitus B se lê, diz Amar Jahu, diga ao meu Senhor, estás bem? Abençoo-te em Yud-Re-Vav-Re de Temã e sua Ashera. Ele te abençoa e te guarde. Muito interessante. Então, nós estamos vendo várias evidências arqueológicas próximo de Israel, dentro de Israel, próximo a Jerusalém, em Judá, no deserto, próximo à cidade. São inúmeras evidências arqueológicas. Em 1968, o arqueólogo americano Paul Lepp escavou, deve ser assim que se fala, Paul Lepp, escavou um outro artefato muito famoso em Taanach, datado do final do século X, antes da Era Comum. Num dos quartos da instalação cultica foram encontrados prensa de óleo, forma para fazer figuras de Asherá, 60 pesos de tear e 140 ossos de articulações de ovelhas e cabras. Um quadrado oco de terracota aberto na base, composto de 4 níveis ou róis, também foi encontrado. Conforme Ruth Enstrand, no rol inferior, uma mulher nua flanqueada por 2 leões é mais uma representação de Asherá, deusa mãe, o que é similar à estela egípcia com Kudish, deve ser assim.
No segundo rol, temos uma abertura vazia no meio, provavelmente a entrada do templo, franqueada por duas esfinges, corpo de leão, asas de pássaros e cabeça de mulher. O terceiro rol traz uma árvore sagrada, da qual saem 3 pares de galhos, simbolizando a deusa principal. Axera, consorte de Baal e fonte da fertilidade, sendo franqueada possivelmente por 2 leoas. No rol superior temos um touro sem chifres com um disco de sol em cima, o que simboliza o Deus Supremo, não só na Mesopotâmia e no panteão hitita, como também no panteão cananeu. O jovem touro representa Baal, principal deus do panteão cananeu, que no 2º milênio substituiu El, cabeça do panteão. Essa história de substituição é muito curiosa, né? Porque veio El lá atrás, aí, de acordo com os próprios salmos, os próprios contos ugaríticos, né? Baal é destinado a substituir El. E aí, quando surge a crença de Yahvé, existem algumas correntes de pensamento muito sólidas, de onde poderia ter vindo a origem de Yahvé, e eu quero fazer um vídeo exclusivamente sobre isso, a origem do tetragrama, de onde possivelmente ele veio a surgir, né? E ele vai e substitui o Deus El, substitui Baal, e ele passa a ser o Deus principal a ser adorado. É muito interessante. Em 1960, a arqueóloga inglesa Katie Cannon, descobriu centenas de estatuetas femininas quebradas em uma caverna perto do Templo de Salomão, em Jerusalém. Para vários estudiosos, essa descoberta sinalizou a existência do templo. Para outros, determinou o fim dos cultos pagãos pelo rei Josias, o que ordenou a destruição de todos os vasos feitos para Baal e Axerá. Então, meus amigos, volto a dizer, são fortíssimas as evidências que demonstram claramente que sim, havia um politeísmo em Israel. Esse politeísmo ele vai começar a, de fato, ser combatido, como vários estudiosos têm assim colocado, como Thomas Homer, combatido não, começar a ser editado para um monoteísmo, já na época da monarquia, e não no tempo, melhor dizendo, no tempo de Abraão, Isaac, Jacó, no tempo de Moisés e por aí vai. Não, isso já é uma questão da época da monarquia, ou seja, ela e Yahvé tinham uma esposa, né? E fazendo uma piadinha aqui, né? Fazendo uma piada, é claro, né? Ela teve 3 maridos, né? Primeiro ela foi a esposa de El, depois de Baal e depois de Yahvé. Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem estado até aqui comigo neste vídeo. Este é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Apoie o nosso projeto de trazer conhecimento. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus, o Mestre da Justiça.